pessoal, continuam a sair bastantes notícias do palco de operações da Ucrânia e é preocupante tudo isto que está a passar. E não é tanto pela operação que está a decorrer, da qual temos muitas informações, que umas dizem uma coisa, outras dizem outra, mas pelo escalar da situação em relação à postura política, principalmente deste lado, que era aquilo que me preocupava mais. Eu sempre vi que, já desde há 2 anos, quando começou a outra operação, que agora de repente acabou, eu vi que este sistema ocidental, vamos chamá-lo assim, porque não sei como chamá-lo, mas é um sistema que é o sistema que é iniciado em Bretton Woods, mas que é um sistema que tem como os principais interessados a City de Londres, a Wall Street, as grandes centros financeiros europeus, a União Europeia, a NATO, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, vamos chamá-lo Ocidente, e que não tem a ver com os interesses dos ocidentais, muito menos dos europeus, porque na realidade o que isto está fazendo é perigar, pôr em perigo os europeus. Aqui desde o início havia a ideia clara da parte de Moscovo é fazer uma operação para abortar um governo ilegítimo saído de um golpe feito em 2014. Esta guerra começou há 8 anos. É preciso não esquecer. E foi começada com um golpe em Kiev para mudar de governo e fazer um governo fantoche incendiário e criar um baluarte da NATO nas fronteiras da Rússia. Coisa que Moscou não podia permitir. Esta é uma contextualização que não se pode de maneira nenhuma passar por cima. Muitos até dos geopolíticos americanos da escola realista, por exemplo, este Mersheimer, que é da escola de Chicago, o qual ele tem alguns trabalhos, é assim um tipo um pouco, não sei se não esteve ligado à assessoria das relações internacionais da altura do Ronald Reagan. Bom, eu diria que não é, um nacionalista americano e da escola realista, mas é o tipo que sabe, obviamente. E ele disse que há um vídeo que eu vou pôr aqui em baixo, o link, que ele fala de todo o tema de que em 2014 a ideia de a Ucrânia entrar na NATO e depois a frota do Mar Negro, ou seja, o porto de Sebastopol na Crimeia, passar para as mãos da NATO, quer dizer, é preciso não ter ideia de como é que são as coisas. Ele mesmo fala de que os Estados Unidos têm na sua doutrina a doutrina Monroe, que é do século XIX, e diz: do hemisfério ocidental, aqui ninguém põe armas atómicas de maneira nenhuma porque sentimos-nos ameaçados. E isto levou à crise de Cuba, dos mísseis em Cuba. E então não se pode esperar que a Rússia não tenha a mesma percepção em relação ao território da Ucrânia. Portanto, o território da Ucrânia tem que ser obrigatoriamente um território neutro. E então isto foi feito tudo para escalar desde 2014 e em 2014 a Rússia na altura tomou imediatamente a Crimeia porque tinha um apoio popular avassalador. Depois fizeram um referendo que estava previsto nos acordos depois do final da União Soviética, que se aquela população quisesse voltar à Rússia, voltava, e foi feito. 95% da população votou. Houve aquelas minorias turcas, tártaros e tal, que são mais críticos, mas o território foi tomado pacificamente, totalmente pacificamente. Desta vez, a Rússia foi... Isto vem na sequência de temas muito concretos. No fim de semana anterior à Rússia ter mandado finalmente invadir o território, o presidente Zelensky esteve em Munique, na Conferência de Segurança de Munique, o foro atlantista por excelência, no qual ele reiterou o interesse de entrar na NATO, ao mesmo tempo que tinha feito pouco antes, tinha declarado que
como presidente da Ucrânia, iam voltar a produzir armas atómicas. Isto não podes fazer no país ao lado da Rússia, com toda a história que tem e com todos os acordos que foram feitos há 30 anos de que aquela zona devia de ser uma zona neutra. E então aqui há um escalar propositado da NATO que é orquestrado, porque agora não tenho dúvidas, porque eu tenho visto o desenrolar das coisas e tenho visto que todos os atores dizem, desde a extrema-esquerda à extrema-direita, de alguma extrema-esquerda e de alguma extrema-direita, mas todo o centro, todo o centrão, e na opinião pública europeia, esta solidariedade da Ucrânia é toda muito artificial e é toda vinda de cima, com ordens concretas. Todos dizem a mesma coisa, de forma articulada, de forma formatada. E então aí eu vejo que isto já estava consertado. Eles fizeram tudo para que esta situação acontecesse e o que tem é que conseguiram que a Rússia entrasse no território, fizesse uma invasão. Eu não estou aqui a desculpar, eu digo que isto é uma violação de território, mas entendo na contextualização em que se dá. É complexa a situação. Se não sou ninguém, sou Ricardo, faço uns vídeos aqui na internet, mais nada, eu não sou um Estado no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eu claramente, uma situação destas, como é que se diz? Pronto. Não votaria nem que sim nem que não. Abstenção. Porquê? Porque é uma ilegalidade e, no entanto, há razões que levaram a esta ilegalidade. As coisas não são preto e branco, têm muitos matizes, muitos melindres é mesmo nesse ponto que a coisa está. Porque se a Rússia não fizesse isto agora, a coisa ia ser pior no futuro. E é por isso que o presidente Putin disse que esta decisão de ele ter reconhecido as repúblicas só pecava por ser tardia. Já devia ter sido feita há mais tempo. Talvez tivesse evitado agora tudo este escalar. O que é certo é que daqui do lado ocidental continuam a escalar imensamente. Desde a União Europeia está sendo empurrada por certos poderes para esta fogueira. E isto é preciso ter muito cuidado, porque isto vai acabar por ter efeitos a curto prazo já nas nossas vidas, no pão à mesa, no preço da gasolina, nas viagens que se vão tornar impossíveis, viagens de avião e muitos outros luxos que nós tínhamos que vão deixar de ser possíveis. E independentemente que se chega a um acordo, hoje há outra vez reunião entre as partes, já lá vamos. Mas independentemente disso, vai haver agora efeitos na nossa economia. Porquê? Porque já nem quero falar dos discursos de ontem do Joe Biden ante o Congresso, ou não sei se era no Senado, com aquela gente toda importante, todos a aplaudir de pé. Isto é assustador, porque aqui na Alemanha foi igual, com o chanceler Scholz no domingo. Fez uma declaração de guerra. Para mim aquilo só pode ser interpretado como uma declaração de guerra, anunciando mais do que o duplicar de orçamento para a defesa, investindo massivamente agora na defesa, em armas. Têm saído alguns documentos e notícias de quanto a indústria armamentística tem ganho desde que começou o conflito da Ucrânia. E esta indústria vem dos Estados Unidos, da Alemanha, da Grã-Bretanha, dos grandes produtores, que são os que estão interessados nesta guerra. Portanto, do lado ocidental, do lado da União Europeia e do lado da NATO, há um interesse agora em estender esta guerra o máximo possível, porque isto vai subir o preço das ações destas indústrias de defesa. Do qual muitos destes políticos são lobbyistas diretos, recebem dinheiro. Portanto, isto é um jogo muito sórdido, é um jogo perverso, extremamente perverso, porque joga as populações para um conflito do qual se aproveitam economicamente uma pequena elite.
E há aqui uma extrema responsabilidade de certas pessoas que se julgam que estão do lado do bem, porque fazem disto uma luta do bem contra o mal, do lado certo da história, das democracias contra as autocracias. Não é disso que estamos a falar de temas de realidade, de realpolitik e de segurança. Porque aqui o que é preciso não esquecer é que o equilíbrio estratégico de defesa da Europa estava desatualizado. Porquê? Porque teve durante muito tempo a Rússia fora do debate. Portanto, a nova arquitetura. Aqui o que está em causa é muito concretamente a Ucrânia volta a ser um país neutral. E eu não sei se isso agora já é possível, porque provavelmente a Rússia já não esteja interessada nisso e queira diretamente tê-la dentro da sua esfera de influência. Isso queria dizer que não possa depois no futuro entrar na União Europeia, que hoje é que para mim era a longo prazo ou a médio prazo podia ser uma boa opção também, mas talvez agora isso já não seja possível, porque excluir-se a Rússia da nova arquitetura de defesa e equilíbrio estratégico para a Europa. E é disso que estamos a tratar. O ideal seria que voltasse a ser um Estado neutro. Aqui é interessante ver que a China, que é um dos parceiros económicos que tem interesses na Ucrânia e que é importante para a reconstrução daquele país e que tem uma parceria estratégica com a Rússia, mas que condenou ou seja, não é que tivesse condenado, nas Nações Unidas não condenou no voto de segunda-feira passada, mas expressou agora em carta oficial à Ucrânia que defende a soberania do território inequivocamente. Portanto, e predispõe-se a negociar um acordo de paz. Ou seja, o que estamos aqui a abrir as portas é realmente um novo mundo euroasiático no qual a Europa ficará excluída. Portanto, as consequências disto, vamos ver, que não vão ser agora diretamente, mas dentro de uns meses, dentro de um ano, já se saberá quem é realmente o vencedor disto. Acredito nisso, porque do ponto de vista militar, e apesar da imprensa ocidental que nós vemos aqui, diz-nos uma coisa de grandes povo heróico que peguem armas, não é bem assim. Há aqui relatos de jornalistas que estão no terreno, há informação que pode-se ver muito facilmente no Telegram de que as posições russas estão a avançar e estão a avançar de uma forma rápida. Já as 3 maiores cidades já estão todas cercadas. Mariupol, Kharkiv já destruíram a torres de comunicação. Em Kiev também grandes centros militares já foram tomados no norte de Kiev, não estou dizendo no centro. No centro são bastiões ainda destes grupos paramilitares e do exército ucraniano. Portanto, esta operação da parte da Rússia o que quer é garantir de que a NATO não entre nunca, jamais, na Ucrânia. Porque há este tema, e o próprio Mersheimer dizia, de que a Ucrânia já era da NATO de facto, porque já havia lá tropas a fazer jogos de guerra, já havia armamento militar que tem sido bastante apreendido e nós vemos que aquilo é tudo fabricado alemão, inglês, americano, francês, ou seja, andavam a dar armas durante 8 anos a estes grupos, alguns deles ilegais e paramilitares e milícias. Ou seja, é um Estado sem lei, em que imperou as máfias de oligarcas e clãs e tráfico e prostituição e a lei do mais forte. E este país é o que quer entrar na União Europeia e que quer entrar de forma urgente, diz o presidente Zelensky. Parece que já há negociações nesse sentido, um pré-compromisso da União Europeia. Estão a fazer isto de forma toda muito apressada. Isto não é a forma de fazer as coisas, porque nós recordamos quanto tempo é que Portugal demorou a entrar na União Europeia, os critérios de convergência e tudo mais. Este país atualmente é um país que está falido, está em guerra com a superpotência, que reclama territórios de uma superpotência, e nós queremos realmente
que este país entre na União Europeia nestas condições. Porquê jogar outros países como Portugal contra a Rússia? Porque sabemos que a União Europeia é a parte soft, porque depois de entrar na União Europeia já vem com toda a naturalidade que entra na NATO. Nós sabemos que esse é o objetivo. E o que é que sucederia a países como a Bulgária ou como a Grécia, que são países ortodoxos, que têm uma ligação à Rússia? Como é que seria se amanhã a Ucrânia quisesse recuperar a Crimeia e de repente a Grécia tem uma guerra contra a Rússia? Disparate total. Podia ser o fim da NATO, podia ser o fim da União Europeia, podia ser o fim da Europa como a conhecemos, que eu acho que é o que vai acontecer, ao fim e ao cabo, porque vamos nesse sentido. Há aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que está aqui em jogo, há aqui esta famosa frase do tal George Friedman, que é o chefe da Stanford, que é um destes think tanks que está por trás do Pentágono, que dizia e previa para o futuro, e diz, entre aspas, o interesse primordial dos Estados Unidos, aquilo que combatemos as guerras durante séculos, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, foi a relação entre a Alemanha e a Rússia. Porque, unidos, eles são o único poder que nos pode ameaçar e o nosso interesse era garantir que isso não acontecesse. Portanto, esta estratégia é a mesma que eles estão a prosseguir. E então têm esses infiltrados aqui na Europa, von der Leyen, Comissão Europeia, o Josep Borrell, toda essa gente que vem dessas estruturas, dessas fundações próximas ao atlantismo, a própria Angela Merkel, Olaf Scholz, Macron, estão a fazer tudo para jogar a Ucrânia para o seu lado, mas jogar a Europa contra a Rússia. Que é esse o objetivo, é de que não haja conexão entre a Europa e a Rússia, principalmente entre a Alemanha, que é o motor económico, e a Rússia. Então, este é o grande jogo, e tudo o resto são coisas, são operações de informação, desinformação. Tenham em conta que, por exemplo, aqui a percepção da população, da opinião pública na Europa foi rapidissimamente toda a gente se pôs do lado da Ucrânia. Como eu tinha dito, desde qualquer espectro político. Temos aqui gente da extrema esquerda, da woke, da identitária, e temos uma extrema direita identitária, de claques de futebol, a mandar hooligans agora para lá, ainda por cima com o apoio da União Europeia, a mandar hooligans de futebol que querem porrada. Só que, bom, não, eles não vão para uma... Aquilo ali não é uma porrada de jogo de futebol, hein? Muitos destes jovens vão-se... Não sei quantos é que querem ir para lá, já estão a falar de milhares. Muitos não vão voltar. Aquilo ali não é brincadeira. Não é brincadeira. Os russos ontem estavam a norte de Kiev, a BBC dizia que havia uma coluna de 65 km de caminhonetas, caminhões, veículos mecanizados, tudo mais, de batalhões chechenos, e isto não é brincadeira, guerra de guerrilha, aquilo... E aqui tem havido cuidado na internet e tudo, que eles próprios russos não filmam, nem coisa, só filmam eles a tratar bem os prisioneiros e a dar cigarros, a dizer que são bonzinhos. Não é assim as coisas. Não é assim as coisas. Eu vejo aqui um escalar muito irresponsável dos nossos políticos a incentivarem a ida de jovens para uma guerra que não é nossa. Vemos aqui a todos os países da União Europeia a darem dinheiro. Está aqui uma notícia que é de hoje, salvo erro, 450 milhões de euros em armamento dentro de vários países. A Espanha negocia a entregar algum material, a Polónia também negocia agora a enviar a aviação, porque isto era, claro, já um ato de guerra contra a Rússia, quer dizer, ainda por cima tendo a Rússia agora o controle aéreo total da Ucrânia, porque esse era um dos objetivos, e então havia aqui um deputado alemão da AfD, dessa direita populista, que dizia: mas quem é que está a ameaçar quem? Não é a Rússia que está a ameaçar a Europa ou o Oeste, é a NATO que está a ameaçar a Rússia. Claro,
a disse, de, as pessoas veem as coisas de forma contrária, porque estão habituadas a toda uma narrativa e isto é muito difícil, é muito difícil. Eu às vezes até tenho muita dificuldade com pessoas que têm que pôr inteligentes e que veem as coisas de uma forma mais racional, mas já têm toda a formatação dentro. Cresceram desde miúdos a acreditar nos filmes de cowboys contra os índios e põem-os do lado dos cowboys diretamente. Eu tive a sorte de ter educação em casa que me disseram não, os índios hoje estão na sua terra e estão a defender. E eu entendia desta forma e sabia que os filmes acabavam sempre com a vitória dos cowboys e os cowboys é que eram os bons. E isto no Ocidente Europeu é assim. No Oriente é um pouco diferente, porque aqui na Alemanha Oriental, por exemplo, as pessoas viram filmes de cowboys que os cowboys eram os maus. Então não é bem a mesma percepção. Agora no Ocidente é uma coisa facilíssima. Esta semana, fim de semana passado, 100 mil pessoas em Berlim, eu acho que eram mais, histéricas contra o Putin, contra a agressão russa. A capacidade de mobilização e da narrativa e da informação, da desinformação, da propaganda dos meios atlantistas na Europa Ocidental é tremenda. Agora tu vais à África ou vais à Ásia e as pessoas vêm de forma totalmente diferente, principalmente na Ásia, que as pessoas têm mais acesso à comunicação. E veem que a Rússia está a fazer uma operação para a sua segurança, porque a sua segurança, a Rússia estava a ser invadida aos poucos, a sua linha vermelha já estava a ser transbordada, portanto tinha que agir. E é assim que se vê no resto do mundo. O que tem é que a Europa somos muito poucos neste novo mundo que vem aí. Vamos ser, se queremos desacoplar, porque aqui o que está a tentar fazer agora é desacoplar. Estamos a mandar a Rússia diretamente para os braços da China e do Oriente. A Rússia vai-nos virar as costas. Não é que estejam-nos a virar as costas, nós obrigamos. Está feito de propósito. Só que isto vai dar de tal forma ter consequências económicas tão fortes para a Europa, a nível energético. Ontem estava a ler a ouvir um analista que está lá, e ele diz: isto vai demorar um mês, a operação em si. Quando a Rússia tiver o controle total da Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia produzem 30% do trigo mundial. 30% da Europa consome maioritariamente o trigo que vem daquela zona, que é daqui ao lado mesmo. Aí eles vão dizer: acabou-se. Estas sanções que estão a fazer, já lá vamos aqui, é outro ponto que eu tenho aqui marcado, vão ter um contra-ataque, um blowback contra a Europa, do qual quem vai sofrer são a classe média, vai ser empurrada para baixo, e isto é muito perigoso, porque vai faltar aqui suministros, e vai faltar o gás, vai explodir o preço do gás, dos alimentos. Provavelmente vamos ficar sem o trigo da Rússia, se eles decidirem. Porque até agora os russos, a única coisa que fizeram foi: olha, então também vamos cortar o espaço aéreo, o nosso espaço aéreo. Somos um país muito mais extenso do que a Europa, mas pronto. A Europa quis fazer isto, não é? Só que a Europa já aplicou a bomba atômica financeira, okay? Através do G7. O G7 já tinha sancionado a Rússia em 2014. E agora teve a excelente ideia, para além de cortarem o SWIFT, que é o código, que é outra instituição, agora o G7 diz: congela os fundos dos ativos de moeda estrangeira de reserva russa. Claro, a reserva russa são acho que é 800 bilhões de dólares. E da qual não sei se chega a 200 bilhões em ouro. É muito ouro que eles têm, é uma reserva que eles podem usar porque têm-no fisicamente. Mas a de moeda estrangeira, que está presa nos bancos centrais do Japão, da Grã-Bretanha, da Suíça, da Alemanha, dos Estados Unidos, da União Europeia, isso agora já foi aplicado. Depois disto, o Ocidente não pode fazer mais nada a nível económico. Nada. Agora a Rússia ainda tem uma série de trunfos na mão. A nível de sanções. Antes de mais de tudo, dizer que qualquer sanção que não venha das Nações Unidas, não tinha passado pelas Nações Unidas com voto maioritário, são sanções unilaterais e, portanto, ilegais. Começando por aí. E depois já para nem falar da FIFA, da Eurovisão, dessas coisas, a bomba atômica financeira foi utilizada pelo G7. Mas a Rússia vai passar mal por causa disto. Obviamente, vai arrebentar lá a hiperinflação,
Mas no fim de contas, eles vão conseguir dar a volta a isto, porque são um país que é autossuficiente a nível alimentar, têm recursos naturais, água, madeira, gás, petróleo, pois tem todo o mercado da Ásia para o qual estão abertos e continuam a estar abertos. E quem é que vai sofrer? E depois eles têm os trunfos na mão. Tem o mercado de cereais, tem uma série de minerais que só há lá, ou que são lá maioritariamente a Rússia. Portanto, eles podem decidir o futuro preço de alguns minerais como o tungstênio. E como é que vamos fabricar aqui todas estas aplicações, todos estes microfones, lâmpadas, carros, tudo que é preciso. Vai ser um mundo muito diferente. E lembrem-se de quem é que está a fazer isto. Porque quem tomou estas decisões, quem declarou guerra económica, foram os daqui da Europa. Ontem, o Ministro das Finanças francês, não sei o nome dele, disse que isto é uma guerra económica total à Rússia. Fanfarrão! Fanfarrão! Ao qual respondeu, e bem, o Dmitry Medvedev, que foi primeiro-ministro e foi presidente da República naqueles 4 anos que o Putin decidiu fazer férias, ele disse, cuidado, cavalheiro. Ele disse com estas palavras mesmo, cuidado, cavalheiro. Porque muitas vezes na história humana as guerras económicas depois tornaram-se em guerras reais. E ele nem sequer falou, porque ele é economista, né, por cima, o Medvedev, ele nem sequer falou que o tema da energia vai rebentar com a indústria europeia. E se pensam que isto vai fazer muita diferença à Rússia, não, eles já começaram a trabalhar naquele novo gasoduto do Sibéria 2, que vai até a Rússia. Começaram a abastecer ontem, salvo erro, saía a notícia de que iam começar a abastecer a Mongólia com o mesmo gás que já estava destinado para a Europa. Aquele Nord Stream 2 que vinha para a Alemanha, que ia fornecer energia à indústria alemã, vai agora para a Mongólia. Ou seja, eu vejo as coisas claramente. Mongólia, países da Ásia, para cima, Alemanha. Alemanha sem gás, sem carvão, sem indústria atómica. Como é que vai ser? Quer dizer, sem energia atómica, como é que vai ser tudo isto? E depois vem os temas das armas de pulso eletromagnético. Mas isto já entra no plano militar e eu deixaria para outro episódio, porque se as coisas não chegam a um entendimento agora entre estas duas partes que estão reunidas hoje, ucraniano e russo, do qual os ucranianos não decidem nada. Eu acho que isto já está tudo decidido entre Moscovo e Washington, que são quem mandam. Até o Pentágono e Moscovo e o Putin, que já têm decidido tudo isto. Agora eu temo muito que desde o Pentágono eles sentem-se invioláveis porque estão do outro lado do Atlântico e dizem deixá-los lá, os europeus. Agora os próximos a se lixar são os polacos e os alemães e os franceses, porque os peões já foram sacrificados. Os ucranianos foram metidos numa ratoeira nesses últimos 8 anos e agora já estão a sofrer na pele as consequências de tal irresponsabilidade. Mas os próximos já claramente, porque está completamente coordenado. Então, consequências imediatas para a Europa, se a coisa como essa vai neste sentido, é o tema da energia, o preço dos alimentos, o que vai suceder na Polónia com refugiados e tudo mais, centenas de milhares, se não milhões de ucranianos aí para a Polónia. Isto vai, ou seja, estamos a sair de uma crise de 2 anos, e aí aqui eu vejo aqui a operação toda, que já começou há mais tempo, e vemos que aqui as pessoas puseram-se muito rapidamente agora, tomaram posição, muito provavelmente quando começarem a sentir à mesa os efeitos disto, por causa de tudo o que vem aí, vão apontar o dedo a esta gente, porque esta gente está culpada. Ou primeiramente até pode... Esta gente vai usar toda a sua maquinaria para dizer que a culpa é do Putin, quando começar a faltar aqui pão à mesa. Vão dizer, não, porque os russos invadiram a Ucrânia e agora nós não temos... Vão dizer isto. E as pessoas, primeiramente, vão atrás daquelas emoções e vão dizer que é o Putin. Para criar aqui um subconsciente de guerra.
Porque infelizmente é isso que já se está a falar, de guerra da Europa contra a Rússia. Loucura total. Agora, começa a aparecer pessoas, já começam a questionar tudo isto. E a dizer, até quando é que isto não é orquestrado? Porque também vamos nos lembrar da última operação, destes últimos 2 anos, no princípio. Toda a gente do lado do governo tinham medo, tiveram medo, as pessoas tiveram medo. Vamos imediatamente fazer tudo o que o governo diz. Mas agora no fim, ao final dos anos, já não podiam, já não aguentavam. E já começavam a duvidar de toda a veracidade da operação. E provavelmente isto é o que vai acontecer, porque ontem este fim de semana a senhora von der Leyen, ontem havia um vídeo, uma coisa escandalosa, a falar no Parlamento Europeu, e a dizer que isto é a Rússia e vamos congelar os fundos e os oligarcas não podem vir aqui comprar joias e eles gostam é disso e dar palmas, que é o que eles fazem, comprar joias, vivem num mundo à parte, todos estes parlamentares, toda esta tecnocracia da União Europeia, e então eles gostam desta parte emocional, não podem comprar joias, não podem comprar moda. O que eles vão fazer é que Roma, Paris, Londres, essas capitais que eram capitais da moda, vai passar a ser Xangai. Pois, estão a entregar o mundo à China. E por estúpidos, por absolutamente analfabetos, ignorantes, ainda por cima hipócritas, mentirosos. E esta senhora von der Leyen, que deve viver numa mansão qualquer, junto aos outros oligarcas daqui da Europa, pensa que isto não lhe vai afetar. Só que se chegar a um ponto, só assim como está, as coisas já vão mexer muito com a vida das pessoas. E a percepção em relação a esta gente, em algum momento as pessoas vão dizer, não, afinal a culpa é destes, estão a fazer tudo para atiçar a Rússia, durante anos foi o que estão a fazer, e então eles é que são os culpados, há aqui uma tentativa de internacionalização disto também, e que eu vejo como perigosa, porque agora já tem lá gente azeris que estiveram na guerra do Nagorno-Karabakh ano passado, há 2 anos, estão lá, gente do ISIS, que já saiu da Síria, estão também lá. Estamos a ver, são os mesmos. É uma operação que tem muitas similitudes com a operação na Síria. Estão a usar todo o tipo de gente descartável, de peões descartáveis, para atiçar a Rússia. Mas do outro lado tem os outros, que em algum momento se alinham também, sérvios, arménios, gregos, gente do mundo ortodoxo, e que poderia estender isto para o Mar Negro, até a zona ali pelo menos dos Balcãs. Já se começou a falar também dos Balcãs. A sério que isto seria muito importante que hoje ficasse assinado, ou agora nas próximas conversações, em que fique assinado que a Ucrânia volta atrás e ali faça ali aquela buffer zone. Esta zona é neutra, para aqui é a União Europeia, e NATO, para aqui é a Rússia, esta zona é neutra. O tema da União Europeia já virá mais tarde. Eu não vejo como um problema. Eu vejo o problema só é dentro da própria União Europeia, porque a percepção em relação a tudo isto começa a ser posta em questão. Toda a classe política, todo este sistema, e então há toda esta parte, há esta iniciativa da China também de querer mediar. Isto seria a pior coisa que podia acontecer ao Biden nesta altura, era a China conseguir mediar e fazer um acordo de paz. O Biden ia perder as eleições imediatamente, ia haver uma contestação nos Estados Unidos, porque é isto que eles estão a pressentir. E é por isso que eles têm medo, é por isso que estão a investir tanto, estão a meter tanto dinheiro, estes miúdos que estão sendo enviados para lá, terroristas e gente para ir para a fogueira, estão a ser pagos. Quem é que anda a pagar tudo isto? Quem é? Pensem que a Embaixada Norte-Americana em 2014 começou com a operação completamente.
E este Zelensky é um do clã do Biden e tudo mais. Este Zelensky foi eleito e ainda estava o Trump. E o Trump não gostava dele. Eh, Porque tinha outra política. Ele sabia, eu acho que o Trump sabia que aqui estava ali uma coisa muito sórdida, um jogo muito sórdido. Ou seja, uma coisa de democratas norte-americanos com estes socialistas, alguns democratas cristãos, atlantistas aqui da Europa, que são carne para canhão, são as peças menores, porque os peões são os ucranianos, as peças menores são aqui a Polónia, e depois as torres é a Alemanha, a torre, mas esta gente está disposta a sacrificar a torre. Há aí um artigo que eu publiquei, que já pus aqui o coisa no último vídeo, porque eles dizem que os americanos estão dispostos até o último, a sacrificar até o último europeu para ter ali, para conquistar a Ucrânia e para evitar esta junção entre a Europa e a Rússia. Evitar a todo custo, isto não é brincadeira. Aliás, já tinha dito aqui há 2 anos que não era brincadeira quando os Estados Unidos tinha dito bipartidariamente no Senado de que o Nord Stream 2 não podia ser posto em funcionamento porque era um tema de segurança nacional, era uma ameaça à segurança nacional norte-americana. Pronto, e não foi feito. Está feito, mas não até agora não se passar, sei lá, tudo isto, vamos lá ver o que é que se isto acaba da melhor forma, coisa que eu duvido por causa do Ocidente. Então está abandonado. Então há aqui uma loja. A China, quando faz este apelo em carta escrita ao presidente Zelensky da Ucrânia, diz que predispõe-se a mediar, mas que não aceita a lógica de Guerra Fria. Estamos noutro momento histórico e não pode haver uma lógica de Guerra Fria. Portanto, a arquitetura de segurança toda e de defesa e de estabilidade de equilíbrio estratégico da Europa tem que ser mudada, ou seja, tem que se somar a este concerto a Rússia e os países europeus. E acho que a NATO aqui, seguindo os princípios da própria doutrina Monroe, não tinha nada a coisa, principalmente os Estados Unidos, não tem nada a dizer, tem que abandonar o nosso continente, porque, ou então que dê aos países que queiram ter, que já façam parte da NATO. Aliás, os russos aqui não fazem nenhuma exigência, naquelas exigências que fizeram há 2 meses atrás, não tinha nada a ver com o Ocidente Europeu, eles nem sequer põem em causa. Agora, os países que tinham pertencido que entraram depois de 97 tinham que sair todos da NATO. Essa era uma das exigências. Depois há aí um discurso aqui do Putin que fala que o Ocidente é um império de mentiras, porque é tudo baseado em rasgar contratos, mentir, fazer falsas promessas e depois já sabendo que não vão cumprir. E que tem sido assim, e que isto tem tornado a segurança da Europa num tema muito perigoso. E é nesse ponto que nós estamos. Portanto, vamos lá ver o que é que hoje nos reserva esta história. Aqui mais uns quantos pontos. Espero não termos que falar aqui deste tema armamentístico e das probabilidades e possibilidades porque a semana passada aqui os meios de comunicação deram a notícia de uma forma assim, que mete medo às pessoas. Putin mete as armas nucleares em alerta máximo, e recordo-me aqui perfeitamente em 2011, e eu acho que as pessoas, a grande maioria não se lembra disso, mas era o Medvedev ainda o presidente, e vou ver se encontro ele faz um discurso à nação russa. Ele também pôs as armas nucleares em alerta máximo em Kaliningrado, que são as armas que apontam à Europa. Isso foi em novembro de 2011, na altura do Obama. Isto com os democratas são de tal forma... fazem isto truques que exige que os seus adversários tenham que reagir. Ou seja, é quase como uma armadilha. Mas quem sou eu também para dizer que os russos não sabem de todas as declinações? É bom salientar uma coisa: Putin está rodeado de uns 10 pessoas, 15, de
extrema, coeficiente de inteligência extremo, jogadores de xadrez que sabem de história militar, economistas e devem ter ainda acesso a, como é que chama, devem até coadjuvar de programas de inteligência artificial para, ou seja, as segundas são tomadas de ânimo leve, vamos dizer, vamos ali invadir a Ucrânia, não foi tomada assim, foi tomada esta decisão foi tomada depois de muito tempo, de 8 anos, depois de 8 anos, e depois, imediatamente a seguir, o presidente da Ucrânia dizer que queria entrar na NATO, aqui em Munique, para o qual toda a gente se levantou, pôs-se de pé, bater palmas. E eles disseram, bom, é agora, porque se não é agora, vai ser pior. Estes tipos vão entrar na NATO e amanhã vão querer tomar-nos a Crimeia e vão-nos lançar com uma guerra contra todos os países da NATO, que seria uma loucura. Então vamos fazer agora uma ação concreta, uma operação. Para mim continua a ser uma invasão, mas eu entendo o que é que levou a tudo isto. E porque aqui trata-se da segurança nacional. Eles não brincam com estas coisas. Não é Portugal, não é uma bandeireira aqui da Rússia. Por outro lado, aqui de Portugal, eu tive uma notícia muito triste e vergonhosa de que ameaças a cidadãos russos. Conheço alguns em Portugal, na Madeira, da segunda geração, não se difere de nada, falam madeirense como eu, ou são madeirenses já. E há uma perseguição porque tu és russo e não sei o que mais. E isto é tudo fruto desta irresponsabilidade destes políticos incendiários que vêm dessas organizações, desses think tanks e dessas fundações, que sabemos qual é o propósito delas, de abrir aqui uma brecha entre a Europa e a Rússia. Como se a Rússia não fosse a Europa. É jogá-los para fora da Europa. Eles fizeram isto com a Turquia, mas a Turquia tinha outro tema, também não eram cristãos, na sua maioria. Fizeram isto há 100 anos atrás. E agora querem fazer com a Rússia, porque entendem que eles não podem estar na Europa. Sabemos a que obedece tudo isto, mas chegaram a um ponto deste, numa terra, como a minha terra, Madeira, que é uma terra pacífica, não há nada destes temas. E em Portugal houve vários casos destes. Agora, alunos russos a ser expulsos de universidades europeias, um diretor de orquestra em Munique que era russo expulso. O que é isto? O que é isto? Vamos a voltar ao pior do século XX. A gente sabe como é que acaba estas fanfarronadas, porque são fanfarronices perigosas, que custam, que causam sofrimento, que gera ódio, que gera o pior do que há no ser humano. Por favor. Então, ficamos aqui à espera de que haja melhores notícias. E vemos por aqui em breve.